Análise tática de Brasil 0, Camarões 1, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Primeiro tempo do jogo hoje, eu acho que o Brasil foi um pouco melhor do que o Camarões. Só que só um pouco, sinceramente, porque em vários momentos eu achei que Camarões conseguiu equilibrar o jogo com o Brasil. O Brasil foi melhor, mas ele não teve domínio do jogo em relação a Camarões, né? O Brasil entra no jogo num 4-3-3, mesma base de sempre, e que joga da mesma forma que jogou com o Neymar, né? Só que dessa vez hoje sem o Neymar mais uma vez. Na parte ofensiva, tanto o Rodrigo quanto o Fred sobem ali juntos, né? às vezes um atrás do outro, tá? Enfim. E na subida deles, o Alex Telles em alguns momentos e o Daniel Alves sempre subindo aqui para recompor a posição deles, junto com o Fabinho, né? Que fez um partidaço, o Fabinho, achei muito bem, né? O Alex Telles até nem sempre, né? O Alex Telles em alguns momentos ia, às vezes ele ficava mais pela lateral mesmo, só que o Daniel Alves era quase sempre subindo aqui pelo meio, jogando junto com os meias aqui, basicamente, né? Então esse é o time ofensivo do Brasil, sendo que o Fred e o Rodrigo também buscavam bola aqui atrás, então tem toda essa movimentação. Só que a parte defensiva do Brasil eu achei interessante porque ela é uma base de um 4-1-4-1, só que tem várias modificações, várias variações dentro dessa base de 4-1-4-1. Por exemplo, quando perde a bola o Brasil, e aí não tem o perde e pressiona, né? Quando o time se recompõe, volta aqui tanto o Martinelli quanto o Antony, né? Formando aí um 4-1-4-1. Só que a partir disso aqui, às vezes o Rodrigo sobe lá em cima junto com o Gabriel Jesus, né? Para marcar lá na frente. E nem sempre o Fabinho recompõe. Então, em vários momentos ali do primeiro tempo, por exemplo, a gente viu o Fabinho marcando aqui atrás, aqui sendo o primeiro volante, e 3 meias aqui na frente, aqui, basicamente, marcando lá, mais ou menos aqui no meio campo, né? E 2 atacantes lá na frente. Então, às vezes tinha uma variação de 1-3-2 aqui, basicamente, ou então, às vezes, sim, o Fabinho subia aqui para formar um 4-4-2. Então, tinha basicamente uma movimentação em cima de um 4-1-4-1, né? Mas essa é a base, mais ou menos, do time. Então, esse é o time ofensivo e defensivo do Brasil. Já o time do Camarões, cara, é um 4-2-4 de videogame, sinceramente, que pouco muda, não tem muita movimentação específica, é um 4-2-4 aqui seco mesmo, que ataca nesse 4-2-4 e se defende com a mudança aqui, a volta do Mbeumo, jogador do Brentford, da Inglaterra, e a volta do Ingamaleu, jogador que joga acho que em Moscou, né, no Dinamo Moscou. E aí tá lá no ataque o Aboubakar, que fez o gol, que joga no Al Nassr, jogador que jogava no Porto, né, se eu não me engano, e o Choupo-Moting, né? Então o Choupo-Moting e o Aboubakar aqui na frente, os dois pontas voltando para formar a linha junto com o Anguissa, jogador do Napoli. O jogo não foi uma partidaça dele, mas ele é um puto de um jogador, esse cara, pelos bons jogos que ele vem com o Napoli fazendo. E também o Condé, que é um jogador que eu não conheço, do Olympiacos, né? Então esse é o time do Camarões, 4-4-2, ataca num 4-2-4, videogame, não muda muita coisa, é isso aí. E aí o primeiro tempo, cara, o Brasil foi um pouco melhor, como falei, não teve domínio do jogo, só que ele cria chances. A primeira, só aos 13 minutos, é aquele lançamento do Antony e cabeçada do Martinelli. A segunda é aos 37. Olha só como o Brasil teve dificuldade nesse quase 20 minutos de jogo, né? Aí o Antony chuta um chute colocado ali, que o goleiro faz uma boa defesa. E aí as outras duas do Brasil só nos acréscimos. Então você vê como é bem espaçado as chances do Brasil no primeiro tempo, que são uma do Martinelli, né, um chute da meia-lua da grande área, e a outra é naquele escanteio rasteiro que o Rodrigo bate para fora. E essas foram as últimas chances do Brasil no primeiro tempo. Antes de terminar o primeiro tempo, o Mbeumo, né, jogador aqui pela ponta direita, tem aquela chance de cabeça que o Ederson faz uma defesaça espetacular ali para garantir o 0-0 no primeiro tempo ainda. Termina o jogo, no primeiro tempo, a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo, cara, o Camarões eu acho que começa bem, tá? Começa um pouco até melhor que o Brasil, eu acho. Eles têm aquela chance do Aboubakar, que ele chuta cruzado para fora, né? E aí, aos 9 minutos, o Brasil faz 3 mudanças. Sai o Alex Telles machucado, e aqui, cara, que merda, né? O Alex Telles aí teve a oportunidade dele, acabou se machucando, tomara que ele esteja bem. E o Marquinhos entra no lugar dele. E aí o Marquinhos faz a posição de zagueiro mesmo pela esquerda. O Marquinhos não faz mais a movimentação do Alex Telles. Ele passa a ser um zagueiro realmente aqui, junto com os dois zagueiros, o Bremer, que fez uma partidaça, o Bremer, foi bom demais, junto com o Militão, né? Então ficam os 3 zagueiros, e além deles entra também o Everton Ribeiro, no lugar aqui do Rodrigo, e entra também o Bruno Guimarães, no lugar do Fred, né? E aí nesse momento do jogo, o que acontece?
Eu acho que com a entrada do Guimarães e do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não faz mais a mesma posição do Rodrigo aqui, sendo mais ou menos espetado pelo meio aqui, pela esquerda, né? Ele fica meio centralizado no meio aqui, caindo para os dois lados, eu acho, o Everton Ribeiro. Em vários momentos ele caía para a direita também, então acho que ele ficou mais alinhado aqui no meio. E aí o Fabinho abre um pouco mais e o Bruno Guimarães vem para o meio, formando então um 4-2-3-1 mais ou menos. Sendo que em vários momentos o Bruno Guimarães também subia, junto com o Everton Ribeiro. Então tinha basicamente essa movimentação. E a partir disso aqui, o Daniel Alves continua fazendo a movimentação dele. Então, em alguns momentos, ele subia como um meia ao lado do Everton Ribeiro, jogando junto com o Antony, né? Só que em outros momentos, quem subia era o Bruno Guimarães e ele descia aqui para ser volante junto com o Fabinho. Então, essa é a movimentação do Brasil a partir dos 9 do segundo tempo. E com isso aqui, o Brasil tem o melhor momento dele logo em seguida, né? 3 chances seguidas ali. Uma do Martinelli, que ele puxa o contra-ataque, chuta colocado, o goleiro faz uma defesaça. Depois outra do Militão, aquela na cara do gol ali, mas que ele bate um pênalti, mas cheio de gente na frente. O goleiro faz a defesa em dois tempos. E a outra do Antony, que ele até chuta para fora, né? Se o goleiro faz outra defesa, né? E aí, aos 18 minutos, mudança nos dois times. Pelo Camarões, sai aqui o Mbeumo, jogador do Brentford, para a entrada do Ekambi, jogador do Lyon, da França, e ele entra pela ponta esquerda, o Ekambi. E aí o Magaleu, sei lá, entra lá na direita aqui, sai da esquerda e vai lá para a direita, né? E também aos 18 minutos, mudança no Brasil, sai o Jesus para a entrada do Pedro. Aos 22 minutos, mudança no Camarões. Sai aqui o Condé, jogador do Olympiacos, para a entrada do Inchan, né, jogador do Swansea, de Gales, né, se não me engano. E esse próprio Inchan tem uma chance ali que ele dá um chutaço de fora da área e o Ederson faz uma boa defesa, né? Aos 33, mudança no Brasil. Sai o Antony, fez um bom jogo, achei, para a entrada do Rafinha, que também entrou bem, na minha opinião. E o próprio Rafinha faz uma boa jogada pela direita, cruza na área ali, e o Bruno Guimarães tem uma chance na pequena área, né? Aquela chance ali que ele chuta, faz uma dividida com o zagueiro dentro da pequena área, a bola vai para escanteio, né? Aos 40 minutos vem a mudança que muda o jogo, que define o jogo, né? Que decide o jogo. Porque sai o Ingamaleu, né? O cara que estava para a ponta direita, jogador do Dinamo Moscou, e entra o Imbekele, jogador aí que joga no Camarões. Ele joga num time do Camarões, pra você ter uma noção. Olha só, o cara que decidiu o jogo, um dos protagonistas que decidiram o jogo contra o Brasil na Copa do Mundo, joga no Camarões. Você vê como é a Copa do Mundo, né? E aí ele entra aqui na mesma ponta direita. E aí o Pedro tem aquela chance ali, que ele fica sozinho na área ali, se precipitou e isolou a bola, né? Cara, ele tinha que ter guardado, era a chance dele. E logo depois, aos 46 do segundo tempo, vem o gol do Camarões, que é um cruzamento desse cara aqui, o Imbekele. Ele cruza na cabeça do Aboubakar, ele bota no cantinho, 1-0, Camarões aos 46 do segundo tempo. E ele, depois do gol, ele é expulso por tomar o segundo amarelo por tirar a camisa. E aí, tira ele aqui, né? E aí, o fim do jogo, ali nos acréscimos, ali o Brasil ainda tem 2 chances com o Bruno Guimarães. Uma de cabeça, que ele cabeceia meio com coco, assim, né? Não consegue cabecear de testa. E a outra é aquela que ele fica cara a cara com o goleiro, só que a bola sobe muito e acaba chutando por cima e perde o gol, né? Então, o Brasil teve 11 chances de gol no jogo, não fez nenhum gol, contra 4 do Camarões, que fez um gol. O Brasil foi melhor, dá pra dizer que o Brasil merecia vitória, né? Mas no futebol é dessa forma, 1-0 Camarões, né? O destaque do jogo para mim é o goleiro deles, né? O Epassi, aí, jogador que joga na Arábia. Olha só como são, né? Os 2 zagueiros foram bem demais, o que joga no Rennes, e o Ebossi, que joga no Udinese da Itália. Os 2 laterais, acho que o tal do Tolo aqui, que marcou o Antony e o Rafinha, foi bem demais no jogo, tá? Esse cara joga no Seattle dos Estados Unidos. O outro também, o Fai, também, ele joga na Arábia, foram bem também. E os dois que decidiram o jogo, o Aboubakar fez o gol e o Imbekele entrou aqui, deu o cruzamento na área, né? Pelo Brasil, eu acho que o Bremer fez uma partidaça, cara. O Bremer foi muito bem, Fabinho foi muito bem, Martinelli, partidaça do Martinelli, Rodrigo jogou muito bem também, eu achei. O Antony fez um bom jogo, eu acho que o Rafinha entrou bem também. Esses são os destaques do Brasil, na minha opinião. E agora, o Brasil está classificado, segunda-feira vamos pegar aí a Coreia do Sul, né? Se fosse para perder, que fosse agora, né? Porque a partir de agora a gente não pode mais perder e vamos ganhar essa porra aí. Ó, se você chegou até aqui, se inscreva no canal para você não perder as próximas análises táticas, futebol brasileiro, Copa do Mundo e europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Tamo junto, valeu!